Olá, aluno. Olá, aluna. Vamos para mais uma aula de física, né? Hoje nós vamos falar sobre conservação da quantidade do movimento linear. Só que nossa aula hoje é diferente. Nossa aula hoje será resolução de exercícios. Ok? Então vamos para a primeira questão. Diz o seguinte. Uma partícula de 0,1 kg de massa realiza um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 2 metros por segundo. A respeito da quantidade de movimento da partícula, é correto afirmar que letra A é constante, letra B é constante só em direção, letra C é constante só em módulo, letra D tem sentido apontado para o centro da trajetória e letra E ele vai variar com o módulo. Bom, então vamos colocar as informações aqui no quadro, certo? A massa da partícula é 0,1 kg e a velocidade é de 2 metros por segundo, ok? Lembrando que essa partícula ela está realizando um movimento circular, ok? Então ela realiza um movimento circular. Então nós teremos, vou colocar aqui a partícula em quatro posições, ok? Então, ora ela está na posição 1, ora ela está na posição 2, ora ela está na posição 3 e ora na posição 4, ok? Então, para essa partícula fazer um movimento circular, nós teremos a velocidade, certo? Ela apontando aí no sentido da trajetória, ok? Mas alguém pode dizer, professor, mas no sentido da trajetória nós teremos a velocidade agindo não no sentido circular, ok? Realmente, essa partícula por algum motivo ela está presa no movimento circular. Pode estar presa por um fio ou pode estar presa por um campo, por exemplo. Mas o certo é que a velocidade ela vai atuar sempre, tá certo? Em um sentido aqui, tá ok? Numa direção e em um sentido, tá certo? Mas ela não vai ser determinante para que ele se mantenha no movimento circular, tá ok? Então nós vamos ter o seguinte. Na posição 1, nós teremos a velocidade agindo nessa direção e nesse sentido. Certo? Na posição 2, nós teremos a mesma situação. A velocidade agindo nesta direção e neste sentido. Percebam que já mudou. Na 3, nós temos a velocidade agindo já no sentido diferente das outras duas. E no 4, né? No caso eu coloquei aqui no 2, eu inverti, mas tudo bem. Nós teremos aqui ele agindo também, certo? De uma direção e de sentido aí oposto aos outros 3. Ok? Então, este é o sentido que nós estamos adotando. Ok? Nós sabemos que a quantidade de movimento, ele é massa vezes a velocidade. Ok? Então, a quantidade de movimento ele vai ser igual a 0,1 vezes 2. Então, a quantidade de movimento ele vai ser igual a 0,2 kg metro por segundo, certo? Então, eu fiz aqui, calculei a quantidade de movimento, tá ok? Mas percebam que as opções elas não tratam de valores numéricos. A gente só quer para analisar o que é constante e o que não é constante na situação. Então, fiz ali só para poder exercitar, tá ok? Então, vamos analisar aqui. Então, no movimento circular, eu tenho as partículas, a partícula no movimento circular e as velocidades aí, ou a velocidade apontando para direções e sentidos diferentes, tá ok?
Então, na posição 1, certo? A quantidade de movimento, nós vimos na aula, que ela acompanha a velocidade. A direção é o mesmo da velocidade e o sentido é o mesmo da velocidade. Então, se a velocidade ele aponta para a direita, então a quantidade de movimento também aponta para a direita, certo? Então, nós teremos o vetor, quantidade de movimento, também apontando para a direita, certo? Aqui na posição 2, se ele aponta para cima, a velocidade aponta para cima, então a quantidade de movimento também aponta para cima, certo? No 3, nós temos a mesma configuração, ó, a quantidade de movimento acompanhando a velocidade, e no 4, a quantidade de movimento acompanhando a velocidade, certo? Então, eles andam juntinho, velocidade e quantidade de movimento. A direção de um é a direção do outro, o sentido de um é o sentido do outro, certo? Então, a quantidade de movimento ela será o quê? Ela será constante? Ela será constante só em direção? Será constante só em módulo? Tem sentido apontado para o centro da trajetória ou ela vai variar com o módulo, né? Certo? A primeira coisa que a gente vai saber é que não vai variar com o módulo. O módulo ele é o mesmo, ele sempre será 0,2 kg/metro por segundo. Isso não muda, independente se esteja na posição 1, 3, 2 ou 4, certo? Isso não muda, tá certo? Será constante em direção? Percebam que a direção não. Na posição 1, ele está na horizontal. Na posição 12, ele está na vertical. Então, há uma mudança da direção. Tá certo? Há uma mudança da direção. Ele é constante em tudo? Não. O módulo pode ser até constante, mas a direção e o sentido não são. Certo? Ele também não aponta para o centro da trajetória. Ok? Percebam que ele está aí em uma reta, né, tangente, ok? À circunferência, ao movimento circular. Então, ele não aponta para o centro. Então, a resposta só pode ser a letra C. Ele é constante somente em módulo, ok? Então, é constante somente em módulo, ok? Então, nós já respondemos a primeira questão. Então, vou apagar aqui. Questão fácil, né? Questão simples. Somente para analisar de que forma, né, que está configurado esse vetor quantidade de movimento, certo? Então, nem tudo aqui são números. A análise também de outras características, né, da quantidade de movimento também tem que ser analisada. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Já a questão 2 diz o seguinte. Uma pequena esfera de massa 2 kg movimenta-se em relação a um determinado referencial, descrevendo uma trajetória retilínea de acordo com a função horária da posição. Então, a função é S igual a 4 mais 5t mais 3t ao quadrado, né? Utilizando unidades do sistema internacional. Então, o módulo da quantidade de movimento da esfera no instante t igual a 10 segundos em quilogramas vezes metro por segundo, certo? Será letra A 50, letra B 80, letra C 100, letra D 130 e letra E 180. Então vamos à resolução. Então vamos separar os dados, certo? Os dados da questão, a massa, a função, o tempo, para poder a gente fazer a organização aqui da questão. Então, exemplo 2, a massa. Ela será de 2 kg, ok? E vai se movimentar numa trajetória retilínea, descrevendo, né, a função horária. 4 mais 5 vezes t, né, mais 3t ao quadrado, ok?
Lembrando que S é o espaço e T é o tempo. Ok? Então ele quer saber o módulo da quantidade de movimento no instante 10 segundos. Então ele quer saber qual é a quantidade de movimento quando nós tivermos um tempo aí de 10 segundos. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com a função. Lembrando que esta função, ela é uma função do movimento uniformemente variado, ou seja, nós temos uma mudança de velocidade por causa da ação de uma aceleração. Tá, ok? Então nós vamos comparar esta função com a função geral, com a função genérica. Ó. A função genérica é espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ok? Então, para que a gente calcule, para que a gente saiba qual é a velocidade que vai atuar, né, a velocidade final, né, que vai atuar lá nos 10 segundos, para poder eu colocar na minha equação da quantidade de movimento, eu tenho que saber aqui, né, de alguns valores, que esses valores eles estão, né, intrínsecos a esta função. Ok? Então vamos lá. O espaço inicial, fazendo uma comparação entre as duas funções. O espaço inicial é 4, não vai importar para a gente por enquanto. A velocidade inicial é 5, isso vai importar. E a metade da aceleração é igual a 3. Ok? Metade da aceleração é igual a 3, não aceleração igual a 3, tem que ter cuidado. Então eu vou logo começar pela aceleração, certo? Então a metade da aceleração é igual a 3. Então para eu encontrar a aceleração, basta eu fazer 3 vezes 2. Ou seja, o 12 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então a aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então já sei quem é a aceleração. Por que é importante saber quem é a aceleração? Porque eu vou utilizar uma segunda função do movimento uniformemente variado, para justamente encontrar a minha velocidade lá no tempo igual a 10. Eu só sei qual é a velocidade inicial, que é 5. Não sei qual é a velocidade final. Ok? Então vamos lá. A segunda função é a função velocidade por tempo. A gente deve lembrar, velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Ok? Velocidade final é o que eu quero saber. A velocidade inicial, a função me deu. A função disse que é igual a 5. Então, eu vou substituir 5. Mais a aceleração eu encontrei. A aceleração eu encontrei igual a 6. Vezes o tempo. O tempo que eu quero é o tempo de 10 segundos. Então, o tempo é 10 segundos. Tá, ok? Então, agora é fazer, né, as nossas operações. Velocidade é igual a 5 mais 6 vezes 10, 60. Okay? Então, a velocidade, 60 mais 5, dá 65 metros por segundo. Ou seja, a velocidade no instante 10 segundos é igual a 65. Certo? No instante inicial era 5. Mas depois que passou 10 segundos, ele foi para 65. Tá, ok? Então, eu já tenho a velocidade e já tenho a massa. Já foi dado. Com isso, eu calculo a minha quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento vai ser igual a massa, 2 quilos, a questão me deu no início, e a velocidade que eu encontrei é 65.
Vejam como é simples, né? Quantidade de movimento. 2 vezes 65, 130 quilogramas, metros por segundo. Pronto. Calculamos a quantidade de movimento. Então, a resposta é a letra D, 130. Certo? Questão fácil, né? Questão bem facinho, bem simples. Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado, de massa total 40 kg, inicialmente em repouso. A intensidade da força constante, que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos, né, é em newtons iguais. Vamos lá. Então, nós temos o gráfico da questão. Nós sabemos que o impulso, né, ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, ele está pedindo, né, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico. Então, eu vou passar esse gráfico para cá. Então, tempo em segundos. E a força em newton. Ok? Então, o gráfico será, ó, ele parte do zero. Então, ele vai até um certo ponto. Depois ele fica constante. Depois ele desce novamente para o zero. Não é isso? Então, esse ponto aqui em que ele fica constante, né? Ele é o 30. Ok? Então, o primeiro ponto aqui do tempo é o 10 segundos. O segundo é o 20 e ele chega lá no 25. Tá, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, né, vamos calcular a área desta figura. Lembrando que a massa é igual a 40 quilos. Tá, ok? E ele está inicialmente em repouso. A velocidade inicial, então, ele é igual a zero. Tá, ok? Então, ele quer saber aí, né, qual é a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso, né, que o carrinho lá, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que a área do gráfico será numericamente igual ao impulso. Então, a área é numericamente igual ao impulso. No caso da figura, nós temos um trapézio, né? Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Certo? A base maior vai ser a de baixo, a menor vai ser a de cima e a altura vai ser o 30, né? Que vai da maior até a menor. Ok? Então, a área vai ser igual. Base maior, 25 menos 0 dá 25. Base menor, 10, né? 20 menos 10 vai dar 10. A altura, 30 sobre 2. Ok? Então, a área será igual 25 mais 10 vai dar 35. 30 sobre 2, não é isso? Então, a área vai ser igual 35. 30 dividido por 2 dá 15, não é isso? Então, fazendo 35 vezes 15, né? Uma contazinha simples. Então, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 3 vezes 5, 15 com 2 dá 17, né? Então, vai ficar 1 vezes 35. Dá o mesmo, 35, né? Então, dá 5. 7 mais 5, 12. Não é? Vai 1.
3 mais 1, 4, com 1, 5. Então, a resposta, né, da área é de 525. Então, o impulso, como ele é numericamente igual à área, nós temos um impulso de 525 newtons segundo. Okay? Mas não é o impulso que a gente quer saber. A gente quer saber qual é a força. Não é? Qual é a força? Então, nós sabemos que o impulso é a força vezes o tempo. Ok? Então, o impulso é 525, a força que a gente quer saber, vezes o tempo, que é 25. Então, a força será igual a 525 dividido por 25. 25 vezes 10 dá 250. Né? Então, 25 vezes 20 vai dar 500, né? Que é o dobro de 250. Com mais 25, né? Só pode dar 21. Então, fazendo os cálculos, certo? Nós temos o 21 newtons. Então, a resposta será a letra E. Então, a força atribuída foi de 21 newtons. Então, com essa questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e até a próxima.